entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 3 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, hoje durante o nosso Debate 93 você pode mandar aqui o seu testemunho sobre o Debate 93, a importância dele na sua vida. Todo dia a gente está tendo o privilégio de ouvir aqui a palavra dos nossos queridos irmãos e dando glória a Deus junto com eles aqui. Você manda 96803-8319, é o nosso WhatsApp, sempre por áudio. O testemunho é por áudio, 96803-8319. E você pode também trazer a sua opinião sobre o programa. Aí sim, a opinião sobre o programa, sobre o tema que nós estamos discutindo agora ali. Aí você faz isso com a gente aqui através do mensagem de texto do seu WhatsApp, tá certo? Finalzinho deste ano, uma empresa japonesa, como sempre, os japoneses estão avançando na tecnologia, lançaram a esposa virtual. Muita gente se assustou com essa história, a esposa virtual, né? Tem muitas mulheres e poucos homens, e ainda aparece a esposa virtual, e o camarada vai lá e adquire, compra, ela vai lá, conversa com ele, tem mensagem manda até mensagem para ele pelo WhatsApp, entendeu? Um aplicativo específico lá, não sei se é exatamente o WhatsApp, mas um aplicativo específico que ele manda mensagem. Ou seja, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Minha querida ouvinte, amada, acompanhando o nosso Debate 93, e a você, meus queridos ouvintes também. Isso é uma questão da solidão. Você acha que a solidão é o marco dessa época? Muita gente, pouco relacionamento verdadeiro, muita coisa rasa e pouca profundidade. O que você acha dessa invenção? Você conhece alguém que gostaria de ter um cônjuge virtual? Não pode ser casado, tá bom? Oi, tá ouvindo aí, ouvinte? Eu queria tanto que meu marido não fosse, mas que ele fosse um virtual. Não vem com essa história aqui não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quero só saber a sua opinião. Qual a melhor maneira de vencer a solidão, meu querido ouvinte, acompanhando a gente no Debate 93? O Natal é sempre uma data bem legal, muito animada, as igrejas têm festa, as famílias estão reunidas, mas um caso, uma tragédia marcou a vida de um australiano que teve o seu filho atropelado e morto na noite de Natal. O atropelador, pelo menos aquele que está sendo acusado como tal, provavelmente, né? Rapaz de 24 anos, estava alcoolizado, perdeu a direção do veículo e atropelou a criança. A história ganha esse vulto especial para nossa reflexão hoje aqui, minha gente, porque apesar dessa atitude tão trágica, tão sofrida e tão dura, a perda de um filho de 9 anos de idade, isso é uma loucura de dor. Este homem, o pai, resolveu perdoar o atropelador, resolveu perdoar aquele que está sendo acusado de ter assassinado seu filho. E esse destaque, ele se amplia quando este homem que perdoou é um pastor. E nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje, porque afinal de contas a Bíblia diz dar a outra face, é um dos ensinamentos deixados por Cristo. Você consegue agir assim? Fala pra mim. Tô nem dizendo uma situação igual não, viu? Uma coisa menor, mas parecida. Você consegue fazer algo assim? Perdoar alguém que aparentemente não merece perdão? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Qual o segredo para ter um coração perdoador? Quero sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Jesus afirmou em Marcos 10:25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o reino de Deus. Eu quero ouvir dos pastores hoje aqui à mesa. O que é isso aí, minha gente? É isso mesmo? É errado o cristão desejar uma vida próspera e de riquezas?
Sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar, mas eu confesso que tá difícil passar por tantos perrengues financeiros. Pois vou pedir aqui ao pastor José Magalhães Furtado para explicar o que é perrengue. Vai explicar aqui para os nossos ouvintes como lidar com o coração na riqueza quando se é pobre ou rico, como querer prosperar e enriquecer sem colocá-lo o coração na riqueza. Sua opinião, sua participação é agora no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Mais uma vez, sempre nessa elegância. O ouvinte está acompanhando pelas imagens. Aliás, pode até assistir, não pode, Marcelo? O pessoal não pode? radio93.com.br ou pelo site da rádio. Então aí pelo site da rádio você clica lá, pode assistir aqui as imagens ao vivo do nosso Debate 93 e vai constatar que esta palavra é uma palavra boa. O pastor está sempre nessa elegância. Agora, pastor, perrengue. Olha, o carioca, o brasileiro em especial, é muito criativo no sentido de traduzir de forma alegre as coisas, né? Perrengue é uma situação, uma atitude, um modelo, né, que às vezes não nos atende, mas a gente está passando, espero que todo mundo esteja superando. Então, para traduzir para todos aqueles que nos escutam fora do Rio especificamente, a ideia é que é uma fase ruim, beça, né? Um momento complicado, dificuldade. Pastora Raquel Miranda, secretária da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Fluminense. Pastora, a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Durante muito tempo, esse texto foi utilizado como um apelo à pobreza, no sentido de identificar que um rico, ele não pode, o rico e céu são coisas incompatíveis. É isso, e é sobre isso que o texto nos ensina, pastora? Bom dia, JR, bom dia, meninos da mesa, posso falar assim, claro. Né, porque eu sou a única menina aqui. Isso. Bom dia, pessoal, feliz ano novo para todo mundo. Não, esse texto não trata disso, esse texto trata da motivação do coração dentro do contexto que Jesus estava falando ali, né? Não é problema nenhum se você querer ter uma vida boa, dar um padrão de vida melhor para sua família, querer ter um pouco mais de tranquilidade financeira, não há problema algum. O problema é quando isso toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Quando a pessoa entende que todas as soluções dos problemas da vida estão focados no dinheiro. E aí o acúmulo de riquezas é a procura que a pessoa tem de uma possível estabilidade total. Não vou ter problema nenhum se eu tiver dinheiro. Se fosse assim, os ricos não ficavam doentes, os ricos não passavam por problemas familiares e o dinheiro está lá e não consegue atender. Então o que Jesus está falando é que o coração voltado para o dinheiro vai dificultar a entrada daquela pessoa no reino dos céus. E realmente, quando a pessoa foca muito em só ganhar dinheiro e acumular riquezas, ela realmente perde a confiança em qualquer outra coisa. Não tem espaço, né? Como Jesus mesmo diz, não tem como você agradar a Deus e a mamon, que seria o amor à riqueza, amor ao dinheiro exacerbado. Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O senhor concorda com a pastora? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, debatedores, bom dia aos meus netos também, JR. Olha aí, que coisa, hein? Vovô do ano, né? Que maravilha, parabéns. Bênção pura. JR, a dificuldade que eu vejo nesse texto é que, na realidade, o rico, para seguir Jesus, ele tem mais a perder do que o pobre. Né? Essa caminhada entre o ter e o ser é uma caminhada muito complicada e muito difícil. Jesus, ele fala que para ser discípulo dele você precisa negar a si mesmo, né? E aí o pobre, ele não tem tanta coisa para deixar para trás, materialmente falando, né? Ele não tem tantas conquistas materiais para abandonar, né? Ele não tem uma riqueza para colocar o seu coração. Ele não tem uma vida de busca na riqueza e conquista para poder deixar para trás, mas o rico, na maioria das vezes, ele tem. É interessante que Jesus, ele pergunta a Pedro: você me ama mais do que a estes outros? A primeira pergunta de Jesus é uma pergunta que ele usa uma palavra que se refere a coisas e não a pessoas. A segunda se refere a pessoas, mas a primeira se refere a coisas.
Então, na realidade, o amor que nós temos que ter a Jesus tem que estar acima de qualquer coisa. Esse foi o problema desse jovem, porque Jesus disse assim: uma coisa ainda te falta, né? Tira o teu coração da riqueza, dá tudo que você tem, nega isso e depois vem andar comigo, né? E a gente, para caminhar com Jesus, a gente precisa decidir negar a nós mesmos todos os dias. E é interessante que os discípulos perguntam para Jesus: então quem é que pode ser salvo numa situação dessa? Quer dizer, nem eles se consideravam capazes de ser salvos, já que teriam que deixar tanta coisa, né? E Jesus diz: isso é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Então o problema não é ser rico, o problema é você não estar disposto, sendo rico ou pobre, a negar a si mesmo, a deixar aquilo que atrapalha a sua caminhada com Jesus. Pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, bom dia, senhor, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastorzão, o que pensa sobre o tema? Ô JR, bom dia para você, Natal deve ter sido bom, ano novo abençoado com o Senhor. Ele falou dos netinhos, rapaz, ontem eu fui ao aeroporto buscar meus 3 netinhos, olha que eu tô com uma fartura, viu? Uma beleza, é muito gostoso. Eu vejo o seguinte, algumas coisas eu vejo aqui. Primeiro, eu gosto dessa passagem porque eu lia um livro sobre o humor de Jesus, esse título é em inglês, The Humor of Jesus, e ele fala que Jesus usava algumas coisas que produziam humor. Quando fala da cruz e do cisco, esses contraditórios, e essa talvez tenha sido um dos momentos em que Jesus contou essa piada pastoral, né? De olha, tá vendo como é que o negócio é complicado? Eu honestamente vejo que o rico e o pobre podem ter as mesmas dificuldades. Claro que para o rico, o deixar alguém conduzi-lo, perder o controle, abrir mão do seu controle, esse é o grande problema. Eu vejo aqui uma questão de autossuficiência, de orgulho, de posse, de ter controle. É impossível seguir a Jesus e manter-se no controle da vida. Isso não existe. É claro que o pobre também pode fazer isso, mas para o rico é mais complicado, porque ele pode comprar muita coisa, embora ele não compra tudo, mas ele pode. Agora, eu gosto daquela palavra do sábio lá que diz que é melhor não ter nem muito para que a gente se esqueça de Deus e nem pouco para que a gente também venha murmurar e reclamar. O projeto de Deus é que pelo menos a gente tivesse uma vida equilibrada. Agora, eu não ficaria ofendido se eu tivesse muitos ricos da minha igreja, milionários, desde que fossem crentes e que abrissem mão do poder para que a liderança fosse do Senhor. Eu estava no Summit, acho que você esteve lá também, viu o testemunho da esposa de Bill Gates. Ela é uma bilionária, eles não eram, eles construíram a vida, e ela disse, é uma das ONGs, ou talvez a ONG mais rica do mundo, porque são bilhões colocados ali. Ela falou, o meu maior problema é convencer outros bilionários a serem generosos, e eles fazem isso com muita generosidade. Então é possível ser rico, e é possível ser crente, é possível ser generoso, mas é mais difícil, literalmente, porque se abre mão de controle. É preciso dar o controle a Jesus. Pastor José Magalhães Furtado, o que pensa o senhor então, com base no que nós ouvimos até aqui? Estamos lembrando o texto, ouvinte, aí de Marcos, aí para você anotar depois aí, ler em casa, Marcos 10:25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E a reflexão está caminhando por aí, pastor. Então, aproveitando, todo mundo falou de netinho, eu ganhei mais um ontem. Olha aí, mais um. Beleza. São quantos agora, pastor? 13. Isso é uma riqueza. Tem mais um para vir agora, final de janeiro. Oh, meu Deus. Benção, abraço lá para o Ulisses Júnior. Tem que admitir. Vai ser difícil. Gente, Jesus não veio aqui à toa, nem veio fazer alguma coisa que Bill Gates pudesse fazer. Ele veio fazer uma reforma e ele é radical. Não é importante se tem dinheiro, se não tem dinheiro, o importante é se é de Jesus, se não é de Jesus. Porque quem é de Jesus vai se comportar de uma maneira que não é de Jesus, com dinheiro, sem dinheiro, vai se comportar de outra maneira. Então, entendo que ele apresenta a cada fala uma utopia, que é um desejo, uma vontade a ser conquistada. Ele tocou aqui na riqueza, mas podia tocar em outras questões, despojamento disso, despojamento daquilo, num tempo de eleições, todo mundo quer ser político, todo mundo quer ser notório, todo mundo quer aparecer. Você passa por uma pessoa mais ou menos notória, você não cumprimenta, o sujeito se acha ofendido por quê?
Que importante é você mais do que aquele que não aparece na crônica, né? Então Jesus veio fazer essa mudança. A mudança dele é radical. No caso do dinheiro, que é onde nós estamos tocando aqui, do bem material, e a gente lembra aí, em relação a Atos 2, que eu fiquei assim feliz quando eu li a primeira vez que Marx leu Atos 2. Engel leu Atos 2, Adam Smith leu, todo mundo que quer uma formulação de um mundo diferente leu Atos 2. Como aplicou é uma outra discussão. Então, cabe a nós, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto crentes, crer que esse mundo tem jeito, com dinheiro ou sem dinheiro, o jeito é Jesus. Ouvinte dizendo, JR, eu não acho errado o crente desejar riquezas, é só ele não estar com o seu coração inteiramente voltado para isso. O crente pode desejar riqueza, contanto que ele não saia da graça de Deus, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu tenho a impressão, pelo que eu ouvi até aqui, que vocês, em hipótese alguma, estão dizendo que é um equívoco buscar. Mas se eu entendi um pouco além, essa busca, para muita gente, é a negação do restante. Sim. Nega-se a Deus, nega-se a família, nega-se a saúde, inclusive, nega-se a relacionamentos profundos, é um querendo puxar o tapete do outro, fura olho do outro, ou seja, produz essa busca, pode produzir um tipo de comportamento completamente distante do que é o cristianismo. É isso, irmão? Olha, ele fala ali dos valores de Jesus, acho que aí tem a ver esse equilíbrio. A nossa vida dirigida por Jesus, ela põe em ordem os valores. E Jesus sendo o primeiro, as outras coisas estão na periferia. Eu tenho colocado que quem tem Jesus não tem falta de nada. Jesus sendo o centro, a gente sabe lidar com o que está em volta da gente. Então, possuir, conquistar, está lá em Gênesis, né? Olha possuir, o que diz aqui uma querida ouvinte. Não. Me identifiquei com esse debate porque meu esposo sem dinheiro é amigo de Deus, mas com dinheiro é amigo do mundo. Pois é, JR. A caminhada cristã, ela é uma caminhada do ser e não do ter, né? O pastor estava falando aqui agora e eu lembrei paralelamente a palavra de Jesus, porque Jesus, ele diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Segundo João Batista, o reino de Deus é o próprio Jesus. Então, ele ocupa o primeiro lugar. Agora, tem gente que a justiça ocupa o primeiro lugar. A mais no bolso, ele já... Pois é. Agora, as outras coisas são outras coisas. O ter está dentro dessa segunda parte, que será acrescentada, né? Alguns terão bastante, outros terão menos, outros, sinceramente, não terão nada financeiramente falando, viverão uma vida de dificuldade, e isso vai acontecer, isso tem acontecido ao longo da história, né? Se fosse para buscar o ter, Jesus não teria fechado a carpintaria, e ele fecha, sai de Nazaré e diz, o meu negócio não é ganhar com carpintaria não, meu negócio é gente, é lidar com pessoas, é curar, é trabalhar, é transformar, renovar. Então a gente tem uma preocupação muito grande com coisas, e deveríamos nos preocupar mais com a nossa vida com Deus, né? E com a vida que outras pessoas precisam ter também com Deus, né? E o rico na Bíblia, ele existe para quê? A Bíblia diz que o rico existe para atender o necessitado, né? Então o rico, ele é rico para poder atender, para poder equilibrar o que a gente chamaria de injustiça. Se o rico fizesse o seu papel, a gente não teria pessoas nesse mundo que não teriam nada. Verdade. Né? Esse equilíbrio tinha que ter. A justiça social, ela está na Bíblia então o tempo inteiro. Então é necessário que existam os ricos, claro, nessa sua reflexão. Quer dizer, agora, os ricos aí, eles não são aqueles que guardam para si. São aqueles que distribuem, aqueles que percebem a necessidade do outro e assim o fazem, é isso? Exatamente. Está escrito lá, né? Paulo escreve e ele deixa claro. Aos ricos que sejam generosos e com muitas boas obras. Não é nada, Paulo não condena o rico. Pelo contrário, só
instrumentaliza a riqueza para o reino. Porque quem é o Senhor? Quem é que controla? Esse é o problema. O problema é do controle. Quem dirige o quê? Aqui o ouvinte dizendo, está em Friburgo, dizendo o problema não está na riqueza, mas sim deixar Deus gerir a tua riqueza, porque ela te deixa no controle, quer dizer, o controle vai estar nas mãos de quem? É isso, pastor? A percepção errada do que é prosperidade também é um grande problema. Porque as pessoas acham que prosperidade eu não tinha nada e hoje eu tenho 3 carros, tenho 2 motos, 3 apartamentos. E prosperidade, na verdade, é a ausência de necessidade. Se você tem para suprir, né, para que eu quero 3 carros se eu só vou poder dirigir um por vez? E o acúmulo dessas riquezas traz uma segurança à pessoa. E a ideia de prosperidade, até para que nós possamos atentar, nós os líderes, né, nos ensinamentos nos nossos púlpitos, as pessoas têm uma ideia errada de prosperidade a partir de um ensinamento que tem sido colocado. Se você não tem é porque você não está fazendo a obra de Deus. Se você fizer a obra de Deus e você não está sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, então você está com a sua vida financeira quebrada. Poderíamos sintetizar dizendo que uma pessoa é abençoada do ponto de vista financeiro para que ela possa ser uma bênção na vida dos outros? Perfeitamente. Ou seja, se você recebeu é porque Deus quer usar a sua vida para o sustento de outras obras, ainda que não sejam somente de familiares seus, de instituições que são sérias, que estão desenvolvendo, enfim, Deus está te dando como um talento, uma habilidade especial, quer dizer, a pessoa que tem uma habilidade. Esse é o detalhe. É essencial, porque alguns acham, e esse é um problema, JR, assim, eu fiz e na minha vida deu certo, na sua não deu, eu sou melhor que você. Mérito meu, mérito meu. Se eu tenho, é mérito meu, portanto, sendo mérito meu, eu mereço desfrutar sozinho do meu mérito. A gente esquece de algo que é fundamental. Quer dizer, esse é o conceito que está errado e que tem que ser combatido. Uma pergunta que a gente tem que fazer sendo rico ou pobre todos os dias. Quem é o dono desse negócio? Pronto. Quem é o dono da minha casa? Quem é o dono do carro? Quem é o dono da bicicleta? Quem é o dono do tênis? Quem é o dono do filho? Quem é o dono da sua vida? Se a gente acredita que Deus é o dono, ele pode tirar a hora que ele quiser. Porque eu sei que não é meu. Certo? E se eu sei que ele é o dono, eu tenho que administrar da melhor forma possível. Interessante, né? Na Idade Média, foi a igreja que distorceu tudo. A igreja demonizou a riqueza. A igreja, certamente, para não ter concorrente, ou diminuiu o número de concorrentes, né, demonizou a riqueza quando ela precisava ensinar o que significa você ter um numerário diante de como as brilhantes contribuições aqui, diante de gente muito pobre, né? A Idade Média é um tempo de muita pobreza e de extrema riqueza, né? E a igreja achou melhor, falou o quê? Vamos demonizar, né? O dinheiro do diabo, não sei o que, não sei mais o que, e por trás dos panos fazendo o que se fez, e a igreja hoje, com raríssimas exceções, ela ama o capital, a igreja ama os grandes templos, a opulência, etc. Nada contra, mas não podemos negar o outro lado, não podemos negar a necessidade e o papel social da riqueza, o papel espiritual de você ser próspero diante de uma coletividade que nem quer saber, e a igreja podia ser exemplo. Como lidar com o coração na riqueza, querido ouvinte, quando se é pobre ou se é rico? Como querer prosperar e enriquecer sem colocar o coração na riqueza? Ouvimos aqui que o grande ponto é o coração é de Deus, está nas mãos de Deus, e tudo aquilo que ele te dá, a oportunidade, as portas que são abertas, aquilo que algumas pessoas chamam de sorte, outros chamam de coincidência, tudo isso faz parte de uma ação providencial de Deus. Deus te deu, é para que você seja uma bênção na vida de outros. E veja, nem todo mundo tem tudo. Todo mundo está buscando alguma coisa. Quem tem um pouquinho tem mais do que aquele que não tem. Quem tem mais um pouquinho tem mais do que aquele que tem só um pouquinho e mais do que aquele que não tem. E por aí você vai. De toda forma, você tem um coração centrado em Deus, com a generosidade, a liberalidade daqueles que sabem que a maior riqueza não é a prata e o ouro. É a vida com Deus. É a salvação em Cristo Jesus.
JR, sou Márcia Adriana da Assembleia de Deus do Santíssimo. Gostaria de dizer que o debate tem edificado muito a minha vida. Amo você e quero um dia ir na rádio conhecer. Deus abençoe a todos da rádio. Beijo. Oi, JR. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Meu nome é Patrícia, sou morador de Campo Grande. Eu amo o debate, não perco um sequer. E eu ouço todos os dias. E a cada dia vocês vêm me sustentando com a palavra de Deus, que é uma bênção na minha vida esse debate. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Glória Beijo. a Deus. Minha querida Patrícia e Márcia, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa, pelas orações. Que Deus sustente a vida de vocês cada dia mais. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Finalzinho de 2016, minha gente, uma empresa japonesa anunciou uma novidade, a famosa esposa virtual. A novidade é um aparelho do estilo controle remoto inteligente que projeta uma mulher na forma de um holograma, tá certo? Você imagina bem, um holograma que conversa e até manda mensagem para o seu dono, entre aspas. O alvo são jovens solteiros solitários em busca de uma companhia. Com previsão de venda para o final deste ano e um valor provável de mais ou menos R$9.000, a invenção gerou polêmica. Muitos japoneses acreditam que a esposa virtual será um excelente produto para ajudar os japoneses que sofrem de solidão e depressão. Outros criticam a ideia, acham que ela vai longe demais. O que você acha dessa invenção? Você conhece alguém que gostaria de ter um cônjuge virtual? Na sua opinião, qual a melhor maneira de vencer a solução, ou aliás, a solidão, a solução para a solidão? Que pensam aqui os nossos ouvintes, iniciando ouvindo os nossos debatedores? Pode falar. Primeira coisa que é interessante a gente observar é que quem sofre com solidão e depressão, independentemente de ser virtual ou não virtual, não vai querer se relacionar, né? Então a pessoa fica bem introspectiva. Então, assim, um holograma não vai resolver o problema de solidão, né? Não vai resolver o problema de depressão. Com a questão depressiva, você precisa tratar de forma clínica, procurar um profissional adequado, né? Eu acho que a melhor maneira de se vencer isso, primeiro é você experimentar Deus, né? O pastor José Carlos Pezzini, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se eu não for capaz de experimentar Deus dentro de mim, eu não serei capaz de me relacionar com Ele em nenhum outro lugar. Então a primeira coisa é você experimentar Deus, é você não se sentir só porque existe um Deus que habita em você. E a segunda coisa é você ter uma vida de comunhão, comunidade. Nós precisamos de pessoas. Deus, ele nos fez como seres sociais, que precisam se interagir, que precisam conversar, dialogar, né, e não viver sozinho. Então essa comunidade, ela precisa ser a base do nosso universo, do nosso convívio. Eu acho que o caminho talvez seja esse, né? Por mais que eu ache legal esse negócio de virtual e de ter cônjuge virtual, o avanço da tecnologia, mas a gente vive uma época em que as pessoas estão substituindo seres reais por seres virtuais, relacionamentos reais por relacionamentos virtuais. Eu acredito que não é só a questão da relação virtual que está em jogo aqui, mas é todo um processo que vive a sociedade hoje, que é uma sociedade em que as pessoas estão se autocentrando. Quer dizer, tudo tem que girar em torno de mim. Eu preciso resolver o meu problema, sim, de preferência com menor custo, com menor envolvimento, de modo que eu não tenha que doar nada. Ao invés disso curar depressão, viu, pastor Júnior? Isso vai criar gente com depressão. Porque sem o calor humano, sem o toque, sem a afetividade, é impossível que a gente tenha uma vida saudável. O próprio Deus, que é autossuficiente, ele é tudo, não precisa de ninguém, ele nos criou para um relacionamento. Então o relacionamento é tudo nesta vida e é tudo para a vida eterna. E se eu faço discípulo para Jesus, ainda vou com esse relacionamento para a eternidade. Então essa questão aqui, na minha visão, quem inventou vai ganhar muito dinheiro.
De fato vai. Agora, eu ouvia um sociólogo falando assim, que ele escreveu um livro mais ou menos assim, não estou lembrando o título, em que ele colocou assim, filhos ou cachorros? Eu achei interessante que criticaram-no, mas a verdade é que hoje as pessoas estão preferindo até um cachorrinho do que um filho. Porque, no mínimo, você vai, para a mulher tem a questão do corpo, e não sabe o que vai acontecer lá na frente, e ainda assim, alguns estão adotando porque você ainda faz o bem, mas já pega o pacote pronto. Quer dizer, quanto menos esforço, quanto menos doação, é melhor. Essa é uma sociedade que precisa de Jesus, dizendo, tá doente. Quero ver a esposa virtual na hora de lavar a louça depois do jantar, diz aqui o nosso ouvinte. Mas Essa isso aí já tem boa. máquina de lavar. Já inventaram. Já inventaram. Já inventou máquina para tudo já. Viu, ouvinte? O grande detalhe nessa situação é que Deus já deu a solução para isso aí desde do Éden. Não é bom que o homem esteja só. E aí lá em Salmos vai dizer que ele faz com que o solitário habite em família. Interessante. Então é a família que é a resposta. Desculpa, pastor. Pode Não, continuar. é interessante que a gente vive buscando paliativos ao invés de solução, né? É muito mais fácil ter um holograma do que ter uma pessoa que você é obrigado a ouvir. A gente não fala só, né? Na relação da família, do esposo, da esposa, namorado, namorada, né? Não é só a nossa opinião que vale, né? E nós, como imperialistas e os homens, me desculpe a franqueza, né? Me coloco como nós queremos que a nossa vontade, né? Não queremos, não sei, de repente aqui os meus colegas são mais privilegiados que eu, que adora discutir relação, né? Até onde eu sei, os homens não gostam de discutir relação e a gente discute porque é necessário colocar as coisas, colocar limite, ouvir o outro também, né? Então é mais uma invenção aí tecnológica, fantástica, bonita, etc., para não resolver a situação, né? É um retrato, pastores, dessa solidão, desse autocentrismo que o pastor utilizou aqui, para o antropocentrismo, para a gente ficar bem dentro aqui dessa perspectiva. Solidão é uma realidade para muita gente. Você vê que o alvo são jovens solteiros que moram sozinhos. Esse jovem não mora mais com os pais. Esse jovem não tem mais o relacionamento familiar. Por vários motivos. Saiu para trabalhar, saiu para estudar, ou por opção. Ou porque não quer mesmo. Não é isso? Porque há algum tempo era uma questão assim, só em caso de grande necessidade. Para muita gente hoje, deu 20 e poucos anos, a pessoa sai. Embora nós vivamos também um fenômeno diferente. O cara tem uma casa à parte dentro da casa dos pais, desfruta de tudo aquilo que os pais podem lhe oferecer, mas mantém para ele uma casa à parte dentro daquela casa. Um fenômeno novo, mas é um retrato de uma carência que o indivíduo tem. Tá sintetizado aqui, vocês acham que o indivíduo precisa de relacionamentos, precisa se relacionar, e ele está criando formas, porque ele mesmo já não consegue mais encontrar no outro a possibilidade de desenvolver isso. Com isso a máquina aparentemente resolve. Tem gente que se contenta com a Siri, entendeu? Quer dizer, para quem tem um determinado tipo de aparelho telefônico, a pessoa conversa com a Siri. Siri, como é que tá o tempo? Siri, chove hoje? Tem uma linha que liga esse assunto ao assunto anterior, que é a nossa dificuldade para passar pelo ajustamento, né? E para você se ajustar, é preciso você interagir, é preciso você enfrentar, é preciso você passar por alguns conflitos. O ajustamento, ele acontece assim. Então, quer dizer, tem uma linha em comum. Esse holograma eu vou lá e programo de acordo com aquilo que eu quero. Como o pastor aqui falou, eu não sou obrigado a ouvir. Eu preciso passar por esse ajustamento. Eu acho que o homem, ele está voltado para si, buscando a cada dia mais suprir a sua própria necessidade, né? E aquilo que na realidade for porta estreita para ele não quer, porque a porta estreita é preciso que ele comece a definir o que precisa ser retirado para passar por ela. A gente está criando mecanismos para que portas se ajustem a nós, ao nosso espaço, à nossa vida, para que nos atendam.
é o antropocentrismo que o pastor está falando aqui. Eu no centro, o mundo gira em torno de mim, e Deus fica fora desse processo, o outro fica fora desse processo. Na verdade, deixamos de cumprir os propósitos de Deus para nós. Aí nos perdemos na existência. Aí sim, depressão, suicídio e tantas outras coisas vão acontecer. Olhar no coração do homem um vazio, há uma sede de Deus, que só Deus pode trazer resposta para a sua vida. Quero lembrar você que se sente sozinho, que você não está só, que você não está só, que o Senhor está com você, que você pode confiar no Senhor, Ele está aqui com você. Bom dia a todos da Rádio 93, do debate 93. É muito bom esse debate, tem nos ensinado muito, tem esclarecido muito das nossas dúvidas. Que Deus continue abençoando J.R. Vargas e todos os debatedores que por aí têm passado, em nome de Jesus. Aqui é o Daniel, o pastor Daniel, da Assembleia de Deus, Ministério Monte Santo, em Senador Camará. Paz do Senhor, J.R. Amém. Aqui é Rejane, sou da Igreja Assembleia de Deus Central em Manilha. Desejo a vocês um feliz ano novo. Eu escuto a vocês há 6 anos e não muda a minha rádio. É sempre com vocês. E o debate me edifica muito. Cada tema é edificante para minha vida. Toda vez que eu escuto vocês, eu me edifico e que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. Gosto muito quando você fala baixinho, JR. Eu morro de rir aqui em casa. Bom dia, fica com Deus. Você também, Rejane, que Deus abençoe muito a sua vida aí. Obrigado, minha querida Rejane. Obrigado, pastor Daniel e os pastores que nos acompanham e fazem com que nós fiquemos aqui muitas vezes assustados. Meu Deus do céu, que responsabilidade é essa? Tanta gente acompanhando a gente, tanta gente boa, tanta gente capacitada. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Que Deus abençoe todo dia e cada dia mais. De amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. Olha, minha gente, o australiano Carl Sisson perdoou e abraçou o motorista acusado de atropelar e matar o seu filho de 9 anos na noite de Natal. O rapaz de 24 anos dirigia alcoolizado quando perdeu a direção do veículo e atropelou a criança que estava do lado de fora de sua casa, observando as luzes de Natal. É um quintal aquelas casas grandes, e o menino estava lá e de repente o carro avançou. Aguardando o início do seu julgamento em liberdade, o rapaz foi um dia após o acidente na igreja em que o Carl é pastor. Em entrevista, um outro pastor da igreja contou como foi o emocionante encontro entre os dois. Ele caiu nos braços de Carl, que foi corajoso bastante para segurá-lo e tratá-lo com cortesia. Dar a outra face é um dos ensinamentos deixados por Jesus. Você consegue fazer algo assim? Perdoar alguém que aparentemente não merece perdão, você já fez isso? Qual o segredo para ter um coração perdoador? Eu pergunto a você, ouvinte, inicialmente ouvindo os nossos debatedores. Puxa vida, hein? Falar aqui, lembrar dos netinhos da gente, hein, pastorzão? E aí o seu chegando, uma situação dessa é daquela, JR, difícil até da gente imaginar. Eu vejo que só é possível com muita intimidade com Deus, porque está ligado aos temas anteriores. Quem é que nos comanda? Quem é dono de tudo? A quem pertencemos? Sem essa visão espiritual, ele ficaria com 2 dores: a dor de ter perdido seu filho e essa mágoa que ficaria dentro dele corroendo pro resto da vida. Ele fez uma opção espiritual, porque perdoar é uma decisão.
Ele fez uma opção espiritual de ficar só com a saudade do seu filho, mas não ficar com essa marca, essa mágoa que iria talvez limitá-lo para o resto da sua vida. E é um gesto que, eu confesso, eu estou impactado, e eu peço a Deus que em situações, eu não gostaria de viver nunca uma situação dessa, mas em situações até menores, que eu tenha capacidade espiritual, porque tem que ter capacidade espiritual e a decisão espiritual de liberar o coração e dizer para o outro: viva no lugar do meu filho que morreu. É coisa de Deus. Eu realmente não consigo. Se falar eu, Raquel, não consigo. De mim mesmo, sendo muito sincera até para o ouvinte, né? Porque às vezes a pessoa vai dizer assim: mas como? A gente vive no mundo. Realmente você passa por certas situações que a gente mesmo não consegue, não. Mas é Deus que vai nos ajudando a arrumar a casa emocionalmente, para a gente entender que Deus é o dono da vida e que essas situações surgem e o Espírito Santo de Deus nos consolando, nos confortando, e a gente sabendo que não, o que a gente vai poder fazer? A gente não vai poder trazer de volta a vida daquela criança. Então, o que o pastor entendeu é que quem está precisando mais agora é essa pessoa. Então, ele se colocou à disposição como o Senhor. Mas assim, de nós mesmos, eu acho que ninguém conseguiria. Foi uma superação muito grande e muita presença de Deus na vida desse pastor para que ele pudesse resolver dessa forma. Eu acho que é um passo de cada vez, né? Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer a dor. Reconhecer a dor, né? O segundo passo talvez seja você reconhecer que tão quanto a pessoa que te feriu, que te ofendeu, você também não merecia ser perdoado por Deus e ainda assim ele perdoou. Então Deus sempre perdoa quem não merece, né? E a gente está nesse barco aí. E o terceiro passo é a disposição para ser tratado. Não é uma coisa que acontece, desculpe até o testemunho aqui do ouvinte, não estou dizendo que isso é impossível de acontecer, mas não é uma coisa que acontece assim num culto e ponto final, né? Eu acho difícil isso. Eu acho que o primeiro passo foi dado ali, né? Mas tem outros. A decisão foi tomada, mas a decisão de deixar para trás, né? De conviver com isso, de ser tratado, com certeza foi muito doloroso para esse pastor, esse encontro, tá sendo ainda essa caminhada. Eu acho que se você reconhecer a sua incapacidade, a sua dor, talvez você consiga chegar lá. Nas fotos, né? Quero que vocês vejam aqui. O pastor está aqui abraçando o rapaz. A gente não vê o rosto do rapaz, só parte do rosto dele quando aparece aqui. E essa foto que está aqui mostra o pastor abraçando o rapaz e alguém colocando a mão aqui nas costas do ministro de Deus aqui e no ombro dele, veja, tá aqui, como uma espécie de apoio, porque sabe-se muito bem, a criança é essa pequenininha que está aqui, tem um outro irmãozinho, essa aqui é a esposa dele, e essa é um assunto de carne e osso, viu, gente? Isso é um assunto real. A gente está vendo aqui as imagens, você pode ver aí a qualquer instante aí nas pesquisas, mas é um dado difícil, né, pastor José Magalhães? E interessante que todo mundo tem um preço a pagar, né? E pastores é o mais alto preço. A gente que fala muito, que é muito modelo, não sei o quê, não esqueçam que o nosso preço é muito grande. Eu admiro a fala do apóstolo Paulo, que ele diz, usando o apóstolo, mas acho que caberia qualquer um de nós, que ele diz: parece, eu tenho uma suspeita que Deus fez a nós como espetáculo, né? Como modelo de contraditório, né? Então, como os colegas falaram aqui, né? Nesse primeiro momento a gente diz assim: eu não vou passar, mas é a graça. É a graça. É a misericórdia. Só a graça e a misericórdia que nos dará a força necessária para perdoar sem querer perdoar, andar a segunda milha sem querer andar. E a gente faz isso cada dia, né? E os testemunhos que a gente tem de pastores, assim, ó, ia largar. E a gente se surpreende. Ia chutar. Mas me disseram assim: não faz nada, não sei o quê. Como liberar perdão para uma pessoa que não merece? Realmente, esse é um detalhe assim interessante, viu, J.R. queridos, que a gente não merece hora nenhuma. Exatamente. E ninguém merece coisa nenhuma em termos de perdão. Você tem que comparar, ação da graça, jeito. É espiritual, e eu concordo com você, viu, Júnior? Eu acho que não tem como a coisa ser resolvida plenamente só naquele momento ali. Esse gesto foi um passo
É um processo difícil, talvez o maior dos passos, né? Ele deu o primeiro e mais importante, eu quero perdoar e vou tratá-lo assim. Agora, a cura, ela vai acontecer, porque ele já deu o passo certo. Deus vai fortalecê-lo. Terá momentos difíceis. A vida inteira. Terá muita saudade. Deu a sua parte. Porque perdoar não elimina a saudade, ele é ser humano. E levando em conta também que o ouvinte, né, que está aí, de repente passando por uma situação semelhante, melhor é perdoar do que você ficar carregando bagagem desnecessária. Entregar na mão do Senhor é a melhor forma de você se curar de uma dor como essa. Porque a amargura que uma pessoa como essa poderia estar guardando dentro de si, em ficar alimentando um ódio, porque perdeu um ente querido, vai só adoecendo a pessoa. Então, se você estiver passando por uma situação semelhante a essa, é Deus que te dá força para fazer a coisa, mas joga essa bagagem fora, porque isso é veneno para você mesmo. Eu paro com a vida, eu continuo a viver. É uma decisão fundamental. Muita gente naturalmente está pensando na sua própria história, dizendo, se fosse comigo, o que eu faria, como é que seria. O pastor José nos trouxe aqui uma palavra clara, só Deus pode nos dar essa força, não há em nós força, verdade. Não há em nós capacidade de resistir. Algumas pessoas naturalmente vão dizer, se esse pastor não perdoou, eu imagino que o pastor não sabia da visita do rapaz. Mas você imagine o que é isso dentro de uma igreja, num culto de Natal. Primeiro que o pastor foi ao culto. Não é isso? Já foi uma superação. Já é uma coisa, não é? O pastor foi ao culto. Você veja como a igreja é um lugar, é um refúgio. Como a igreja é um lugar de consolo, de apoio, de suporte espiritual, de cura. Ficar em casa e se isolar, né? E é um lugar de enfrentamento, JR. Porque a gente vai para a igreja numa situação dessa para confrontar Deus mesmo, para dizer, tô aqui e olha o que aconteceu comigo. Né? Às vezes isso acontece mesmo. Em frangalhos. Quebrado. Isso aí. Acontece mesmo. Então, assim, é uma situação muito difícil. É um processo, JR. Não dá para dizer que foi, passou, um processo, né? Só Deus mesmo. A gente, quando olha isso, fica admirando a pessoa. Naturalmente nós vamos colocar essa pessoa, pastor, esse Carl aqui, no nível de cima. A gente chama de prateleira do alto, na prateleira de cima. E essa é uma forma absolutamente equivocada de analisar a vida, não é isso? Porque a gente está idolatrando o indivíduo, acreditando que ele é uma pessoa muito nobre, um ato de nobreza. Não resta dúvida que foi, não resta dúvida. Mas a gente às vezes coloca a pessoa no lugar que não é o lugar dela. Ela mesma sabe. Se perguntar para ele, se esse cara chegar e falar assim, não, porque eu sou bom, ele não vai dizer uma coisa dessa. Ele vai dizer, olha, eu não sei como eu consegui dar aquele abraço. É o retrato da graça de Deus e da misericórdia dele sobre a nossa vida. O quanto nós precisamos pensar em perdão e colocá-lo em prática na nossa existência, o quanto nós precisamos reviver aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Perdão está na prateleira de cima, olha ela. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Deus, e pra nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Bom dia,
dia, JR. Aqui é Ana Maria, da Vila Kennedy. Eu ouço os debates todo dia e edifica muito a minha vida. Vocês são uma bênção de Deus para todos nós. Obrigada por existir a Rádio 93, a rádio do coração do povo de Deus. Amém. A paz do Senhor, J.R. Vargas. Aqui é o pastor Ronaldo da igreja Nova Vida, Nova Unção. Estou sempre ligadinho no debate 93. Tem edificado muito a minha casa e a minha família. Parabéns a todos os debates que têm sido feitos. A paz do Senhor, J.R. Vargas. Aqui é o pastor Ronaldo da igreja Nova Vida, Nova Unção. Estou sempre ligadinho no debate 93. Tem edificado muito a minha casa e a minha família. Parabéns a todos os debates que têm sido feitos. Ô pastor, muito obrigado, querido. Desculpa que a ediçãozinha aqui no final não ficou muito boa, mas muito obrigado aqui ao querido pastor Ronaldo. Pastores, irmã Ana Maria, muito obrigado pela sua palavra, minha querida irmã. Deus abençoe todo dia e cada dia mais esse povo maravilhoso de Deus. E a gente, nós estamos acompanhando essa chacina, esse impacto horroroso. Ontem nós conversamos aqui sobre o que aconteceu em Campinas, hoje nós estamos falando sobre o que aconteceu em Manaus. É impressionante o número de mortos, de detentos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Mais de 55 mortos, pelo menos até agora, 55 mortos, num estado de calamidade absoluta. As notícias dão conta de que existiam duas facções e elas estavam ali brigando entre elas numa luta já anunciada, e nós precisamos compreender a realidade desse aspecto que aí está. A situação dos presídios lá ou aqui continua sendo uma situação de extrema dificuldade, mas um massacre neste nível é uma das coisas mais absurdas que se pode imaginar. Quem é que já não viu, ou pessoalmente, ou já não viu de longe a cena da família na fila para visitar? Mães, esposas, filhos desesperados em busca de informação. E o que se tem hoje é isso aí. Então, todos nós sabemos que é dever do Estado manter a integridade do preso, que ele já foi penalizado, né? A restrição da liberdade, né? E tudo mais. Duas facções, só duas. Se for no Rio de Janeiro, estão montando facção. Lá tem duas facções. Arma uma, ou pelo menos dá liberdade a uma. E não resguarda a outra, porque é um massacre já premeditado. Infelizmente. JR. Por favor. Enquanto a gente ficar tratando essa questão social, de segurança pública, sem ser de forma preventiva, a gente vai ter notícias assim. Nós precisamos de um governo que não seja corrupto, nós precisamos de pessoas que realmente usem o dinheiro que o povo paga através de seus impostos para reverter isso em benefício para a população. Nós precisamos de boa educação, nós precisamos de órgãos sociais que funcionem, né, nesse Brasil, né? Nós precisamos de uma saúde que seja eficaz, eficiente, né? Mas a gente não tem isso, a gente não tem nada disso, e a gente é assolado por notícias, né, de milhões, bilhões que são desviados enquanto o povo está na fila do SUS, né? Enquanto as escolas estão com carteiras quebradas. E aí qual o resultado disso? O resultado é esse, né? Mais gente no cárcere. E aí você não tem investimento também para ter essa infraestrutura. E vai ter gente morrendo, né? A gente tem nos jornais hoje a comparação aí com Carandiru, né? Carandiru, né? A gente tem notícia que o problema maior não foi guerra de facção. Agora, essa guerra de facção, ela já acontece nas ruas. E ela se estende para o sistema penitenciário.
Por que não resolve isso aqui fora? Por que não começa a se tratar isso aqui fora? A verdade é que essa notícia é uma vergonha para a gente como brasileiro, uma coisa que causa muita dor. Os presídios estão em petição de miséria. A notícia é que estava com 170% a mais do que o que se podia ter lá dentro. O povo lá dentro todo armado, controlando o lado de fora. Enfim, nós vivemos uma desorganização em termos de presídios no Brasil. A justiça tem que ser feita, o criminoso tem que pagar pelo seu crime, mas tem que haver humanidade nesse processo, porque a justiça não isenta-nos de humanidade. Então, para mim, é um fato lamentável, e que, se houver ética, menos corrupção, a gente de repente consegue ver isso mudado. Isso tem que mudar no Brasil. A fala é uma só. A fala vai ser sempre essa. Ontem, nas posses dos prefeitos, a maioria dos municípios decretando calamidade, e isso não vem à toa. Isso vem a partir de uma má administração, de pessoas que não pensam no outro, que pensam só em si. Isso é um grito desesperado do Brasil em todas as instâncias, pedindo realmente responsabilidade e entendimento de que o povo coloca os governantes ali para atender às necessidades do governo, das pessoas olharem um pouco mais para as outras e fazer as coisas com responsabilidade. Isso também é uma grande oportunidade da igreja voltar os seus olhos para o que realmente é importante e não o que dá ibope. A gente também precisa estar junto nisso aí, agindo também com os nossos governantes, orientando em quem a gente coloca no poder, fazendo o nosso papel social também, não ficar só na retaguarda ali observando o caos se instaurando. Mas as pessoas que governam, elas precisam olhar mais para aqueles que colocaram eles no poder. Olha, nós temos um fato, que esse é o fato que aí está, é preciso registrar e até reconhecer que o ministro da Justiça levou a cúpula para lá imediatamente. Chegou junto na hora que a coisa aconteceu para de alguma forma ver esse aspecto ao vivo, não ficou de longe vendo. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Foi um gesto interessante. Um gesto interessante, isso muda um pouco a percepção, porque está lá ao vivo, está conversando com as pessoas, está olhando as pessoas, está identificando as pessoas. Esse fato mostra as ramificações que vão se espalhando. E os vínculos que vão sendo criados entre essas facções criminosas no país inteiro. Tá certo? Manaus é longe a dessa. E aí você vê que característica tem isso aí. A maneira como os presos estão sendo cuidados, e muitos estão ouvindo a gente agora. A maneira como eles são cuidados e a forma que está sendo utilizada para de alguma maneira existir uma ressocialização, uma reintegração do indivíduo preso, para que ele possa estar de volta à sociedade. Existe um número gigantesco de pessoas que estão presas que não precisariam estar presas. Sim. Existem pessoas que poderiam estar presas num formato diferente. Existem iniciativas como essas em alguns estados do Brasil, mas ainda estamos longe de toda essa história. Quero convidar você, ouvinte, a se unir a gente para daqui a pouquinho nós orarmos por esse assunto e pelos temas do nosso debate 93 de hoje. Aqui aos nossos queridos debatedores, pastor José Maria, pastora Raquel Miranda, reverendo Júnior César, pastor José Magalhães Furtada, que eu peço que ore a Deus agora, conversando aqui com o senhor e juntamente com os nossos ouvintes. Nós vamos orar agora, minha gente, vamos apresentando esses temas diante de Deus, essa história absurda em Manaus, a história de vida de muita gente, de muitas mães, de muitos pais, de muitos filhos, meu Deus do céu, esposas. Deus abençoe esse povo que agora sofre. Vamos orar por aqueles que precisam perdoar. Lemos aqui uma história impressionante de perdão, do exercício do mesmo. Pessoas que estão solitárias, estão criando alternativas para que isso venha a ser suprido. A gente sabe que essas coisas não resolvem, a solidão é resolvida na presença de Deus, como nós cantamos aqui, ouvimos uma música linda. E vamos lembrar sempre do perigo do amor à riqueza, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus, e nós precisamos ter cuidado com isso. Vamos orar juntos, apresentando todos esses temas diante de Deus em oração, lembrando sempre que nós oramos pela cura dos enfermos
e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Senhor, nós somos agradecidos porque temos um coração sensível às necessidades. Nós queremos orar por essa grave chaga no coração do brasileiro, esses assassinatos em séries, esse povo que está preso sem oportunidade, sem chance de mudança. Isso não acontece só em Manaus, acontece no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Tem misericórdia, Senhor. São pessoas que foram feitas também à sua imagem e semelhança, pessoas pelas quais Jesus também morreu na cruz. A morte de Jesus na cruz não foi em vão. A morte de Jesus na cruz certamente haverá de ter ressonância nos lugares mais próximos e distantes desse país. Tem misericórdia dos que sofrem, tem misericórdia dos solitários, tem misericórdia daqueles sem esperança, tem misericórdia daqueles que só conseguem ver solução no dinheiro, no capital, no poder. Meu Senhor querido, obrigado por esse programa e pela gente que está sintonizado nesta manhã. Pai querido, obrigado pela tua graça, pelo teu poder. Continua agindo e sensibilizando os nossos corações e desse povo chamado brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.